Hoje quero falar mais assim na estrutura do código, como coisa foi mexida, alguma coisa foi alterada. Eu até deixei aqui as modificações ainda em aberto. Não fiz um commit porque eu quero deixar isso nessas linhas aqui registrado. Quero dar uma boa navegada no code aqui só para mostrar. Primeira coisa aqui é mexer na estrutura do código e deixar essa cadeia aqui visível, porque eu quero ficar navegando por ela até para poder mostrar as várias pequenas modificações que foram feitas. Então a primeira coisa que tem, claro, é manter o mapa de inteiros. Eu não mexi nesse mapa, não alterei nada, porque eu estou usando ele ainda como teste, sempre considerando que o personagem começa aqui, nessa posição, que é a linha 0 e a coluna 3, começando com 0, né? Então aqui ele está no número 5, então ele está olhando para o sul, então é só ele caminhar para frente, não tem nada demais. E eu quero que ele chegue aqui nessa posição final. Tanto é que eu já aproveitei, então além do mapa de inteiros, eu criei um objeto aqui ao final, que é um atributo aqui dessa classe, né? E aí, então, mapa de inteiros, na verdade, é um vetor de vetores, ou seja, a posição é uma coisa importante. Já o final, ele é um dicionário, então eu quero que pegar a informação baseada no índice. Então, quando eu procurar pelo valor x dentro de final, ou seja, o índice x dentro do dicionário final, eu quero obter o valor 3. Tanto é que, como ele não está entre aspas, claro que o Python, por ser uma linguagem francamente tipada, aquela coisa toda, ele vai já assumir que é um objeto inteiro, né, um número que ele vai poder processar. Então eu tenho aqui um dicionário, onde eu tenho x e y, porque eu quero comparar eles de uma forma separada. Tanto é que eu vou precisar lá na frente saber onde está o x, saber onde está o y. Eu não quero fazer uma comparação de um vetor com outro vetor, um array com outro array. Eu quero somente pegar o x, comparar com x, y com y. E para facilitar a minha vida, justamente eu peguei então um dicionário, onde eu quero depois procurar, né, pelo final, valor, entre aspas, pelo x ou valor pelo y. É isso que eu quero achar ali. Outra coisa que eu também já comecei a mexer, quando eu estava escrevendo as funções, se vocês lembrarem lá no começo da história, eu também coloquei no readme aqui do jogo, é que eu quero que essas mensagens, depois, lá na frente, elas sejam escolhidas aleatoriamente de uma lista. Então, na verdade, quando eu quiser disser, por enquanto eu tenho 4 mensagens, assim, quando o usuário está caminhando no mapa. Claro que eu vou colocar mais mensagens aqui, eu queria colocar um dicionário com praticamente todas as mensagens que eu quero interagir com o meu usuário, ao invés de ficar colocando as frases prontas no meio do código. Então eu reúno aqui também num dicionário, então toda vez que eu quiser saber, por exemplo, dizer que ele está fora do mapa, ele está caminhando e ele está querendo ir para uma posição que está fora do mapa. Então, ao invés de eu ficar procurando qual foi exatamente a frase que eu coloquei, eu vou colocar aqui, fora dos limites do mapa, eu até coloquei um emoji aqui, para ver se ele simplesmente funciona nos vários clientes. A princípio, cada um dos seus clientes implementa a sua própria lista, né? O desenho não é exatamente esse, mas é o código Unicode, então ele vai aparecer adequado para cada um dos seus usuários. Então, o pessoal de Android vai ver de um jeito, o pessoal do iOS vai ver de outro jeito, mas ambos vão ver aqui o emoji do mapa mundi. Voltando aqui, então, assim como o final, mensagens também é um dicionário. E aí, depois, eu quero que não seja apenas um dicionário simples, mas eu quero que toda vez que eu usar esse índice fora do mapa, ao invés de me dar uma frase pronta, né, fora dos limites do mapa, eu quero que ele vá uma outra função que eu ainda tenho que fazer, que não está pronta, claro, uma outra função que vou ter uma lista de possibilidades para ter pequenas variações para ele ir retornando, para não ficar sempre a mesma informação de uma forma tão repetitiva, trocar as frases para que dá um pouco de dinamismo, para não parecer assim tão mecanizado. Então eu tenho basicamente no meu dicionário eu tenho já, se o usuário tentar sair fora do mapa, né, ele tenta caminhar e se ele estiver fora dos limites, se ele encontrar uma parede, ou seja, ele não pode caminhar, ele vai ficar basicamente estático. Então por isso coloquei aqui uma pessoa em frente a uma parede ou um bloco ali de tijolinhos. Se chegou no fim do labirinto, ou seja, acabou a partida, a pessoa conseguiu chegar no final, ou se ela deu basicamente um passo à frente. Então, toda vez que ela quiser caminhar,
ou ela consegue caminhar, ou ela não consegue, né? As duas primeiras opções são fora do mapa ou parede, ela consegue simplesmente caminhar, ou ela chegou no fim do labirinto. Então, chegar no final, em algum momento lá na frente, eu vou ter que fazer uma verificação. Se depois ele caminhar, ele já chegou no final ou não. E isso já está praticamente tudo embutido. Então, são dois dicionários que eu coloquei. Então, eu tenho aqui um vetor de vetores e aqui eu tenho, no caso, só mais dois dicionários que eu vou acabar usando. Aqui não tem nada demais, converter inteiro para binário. Então, navegando aqui pelo lado. Posição do jogador, então ele faz a mesma coisa, só me dá a orientação. Então ele faz uma varredura, acha no mapa onde está o jogador. Eu até pensei em fazer alguma coisa para eu sempre ter um dicionário para saber sempre onde ele está. É uma possibilidade, talvez eu vá, à medida que eu vou melhorando o código, vou ver que essa varredura no mapa, à medida que o mapa ficar muito grande, talvez ela seja muito dispendiosa, não vai valer a pena. Então talvez isso vá acontecer em breve, mas por enquanto está me atendendo. Como eu sempre falo, o meu código ele não chega pronto e eu simplesmente vou colocando pequenos blocos e fazendo. Eu vou fazendo pequenas melhorias à medida que eu vou percebendo que o código é melhor ficar separado uma função, ficar em outra parte do código, eu simplesmente vou fazendo essas movimentações. Não é algo assim tão estruturado, é um pouco mais orgânico. Então essa questão de posição do jogador, ela estava inclusive embutida dentro do código, se vocês lembrarem lá nos códigos primários, e era tudo meio misturado, e aos poucos eu fui separando. Então essa lógica de separar em funções é que para mim fica mais fácil em termos de leitura, de legibilidade, eu ver o código, entender o que está acontecendo, e também quando o código é usado várias vezes, eu organizo e deixo ele separado com até essas mensagens. Eu estava programando agora de manhã, a partir das 8, e eu vi que várias vezes eu tinha que escrever a frase fora dos limites do mapa, fora dos limites do mapa. E aí minha primeira preocupação foi que eu pudesse estar escrevendo errado e depois eu gostaria de fazer aquela aleatoriedade de várias frases. Então, para resolver, eu simplesmente criei um dicionário e eu chamo de dicionário, como eu vou fazer daqui a pouco. Então, posição do jogador mantém. Atualizar sentido do jogador é só para fazer a parte de rotação. Então, não, aqui não tem novidade, eu já expliquei. Como é um mapa de inteiros, então eu simplesmente fico fazendo modificações. A rotação, na verdade, é somar ou subtrair para que ele se oriente nos pontos cardeais. Não tem nenhuma novidade. O que tem de novidade mesmo, já que virar à direita e virar à esquerda já estava pronto, é andar para a frente. Isso é uma coisa que eu estou mexendo mais agora, para saber se ele está conseguindo caminhar, bater na parede, etc. Então, eu criei aqui, então é sempre aquela velha história, meu padrão começa qualquer coisa, então, ou seja, andar para a frente, caminhar para a frente, ir para a frente, ir em frente, tudo que aparecer a palavra frente ele vai aceitar, depois praticamente qualquer coisa e cifrão para indicar afinal da expressão. Então, ou seja, apareceu a palavra frente, ele vai já processar a função frente. E basicamente o que ele faz é ir para a frente. Né? Depois eu quero ver se eu consigo fazer com que ele possa caminhar lateralmente para os lados. Lateralmente para os lados é meio estranho, né? Mas é lateralmente para fazer aquela lógica de ele caminhar já olhando para uma posição normal. Então não é simplesmente ele ter que virar e sempre olhar para frente. Eu quero que ele possa se deslocar e olhar para um outro ângulo. Mas por enquanto, vamos ver se isso vai ser possível. Então por enquanto eu só deixei aqui andar para frente, não tem nada demais. E aqui atualizar a posição do jogador. Aqui sim, então a diferença de sentido do jogador, que é a parte de rotação, e posição, que posição eu quero fazer ele caminhar. Ele sai de uma célula e ir para outra célula na matriz. Então, basicamente é isso que eu quero fazer. E aí vem para cá em atualizar a posição do jogador. Até coloco uma explicação, onde eu tenho três cenários possíveis. Quando ele tenta caminhar e ele sai do mapa, ele não vai encontrar uma parede, né? Porque eu não coloco parede em todos os pontos, né? Eu tenho que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, em pelo menos dois lugares do mapa, ele simplesmente consegue extrapolar os limites, né? Ele vai conseguir passar e eu tenho que me precaver desse cenário. A segunda opção é de ser uma sala ou corredor, ou seja, ele consegue caminhar. E a terceira é uma parede.
Ele não consegue andar. Depois eu vou ter mais obstáculos, objetos, eu quero colocar os inimigos, onde ele tem que parar e enfrentar o inimigo, mas isso deixo para depois, né? Então eu deixo bem claro que a única alternativa é B, é a única em que ele consegue realmente se deslocar, sai de uma célula e ir para a próxima. Então a primeira coisa que eu faço, claro, é saber onde ele está, pegar o x e o y, que é e o sentido inicial para onde ele está orientando, e quando eu disser para frente, claro, isso é uma questão relativa. Tem que saber se ele está orientado, no caso, se ele tem sentido norte, sul, leste, oeste. Então, se ele estiver para o norte, então basicamente eu também coloco aqui a descrição. Se ele está orientado, se ele está no sentido norte e ele quer ir para frente, então a posição x, que é de linhas, é a x menos 1. Ele quer subir uma linha acima e manter a mesma coluna. Então, basicamente, o que eu tenho que saber, antes de mais nada, é o cenário A. Se x menos 1 está fora dos limites do mapa. Então, se ele estiver já no começo do mapa e for menor que zero, claro, ele simplesmente não pode avançar. E aí eu poderia colocar, já retornar uma mensagem fora dos limites do mapa. Mas como isso ia demandar muito trabalho, eu tenho que botar isso várias vezes para norte, sul, oeste e leste. Então, basicamente, eu já aproveitei essas mensagens que eu tenho, esse dicionário de mensagens, eu digo fora do mapa, então ele vai lá no objeto mensagens, no dicionário, pega fora do mapa e vai mandar esta frase, fora dos limites do mapa, e aí eu preciso escrever apenas uma vez. Voltando para cá. Então isso vai me ajudar bastante quando eu estiver escrevendo várias e várias vezes. Então, primeiro passo, né, é saber se ele está fora ou não do mapa, porque daí eu não preciso nem considerar se é parede, se tem ou não tem. Fora do mapa significa que não tem opção e ele se permanece estático. Caso contrário, eu vejo se a próxima posição, né, já que a próxima posição está dentro dos limites do mapa, então eu tenho que saber se o x menos 1, uma linha acima, mantendo y, mantendo a mesma coluna, eu tenho que saber se o primeiro bit, já que eu tinha feito aquela descrição lá de mapa de inteiros, o primeiro bit é parede. O primeiro bit é 1, é sala ou corredor. Então, basicamente, se ele é par ou ímpar. Então, se ele for aqui, no caso, mais uma vez, então se ele for o valor 1, significa que ele consegue caminhar, porque vai ser uma sala ou corredor. Por enquanto eu estou tratando apenas como sala ou corredor, como é a mesma coisa. É um espaço onde ele pode caminhar. Depois, lá na frente, que eu quero ver, se for sala, ele pode ter a função de ver o que tem em volta. Ele pode ver uma sala e ele pode mais ou menos dimensionar. Mas, isso para depois. Então aqui, norte, né, que é o sentido 2, né, o valor 2, então ele pode caminhar. Então o que eu quero fazer é o seguinte, eu tiro ele da posição que ele está, então hoje ele está na posição x, y, eu tiro o valor 2, ou seja, o usuário sai de onde ele está, fica momentaneamente no limbo, né, porque aqui eu tenho que tirar ele de algum lugar e colocar em outro lugar. Então eu faço aquela lógica de tabuleiro. Eu pensei inicialmente em duplicar e tirar o anterior, mas caso desse algum problema, eu teria com os dois duplicados. Então, melhor aquela lógica de tabuleiro. Eu tiro ele do tabuleiro, depois eu coloco ele no tabuleiro na posição em que ele quer estar. Ele quer estar, ele sai de x e ele vai para x menos 1. Então, ele sobe uma linha e basicamente eu fico fazendo como nessa aqui de atualizar sentido do jogador, eu fico fazendo basicamente operações com inteiros. Aqui é a mesma coisa. Então, se ele está aqui no norte, eu tiro 2, que é o jogador olhando para o norte. E aí eu coloco numa linha anterior essa mesma informação. Então, aqui eu subtraio 2 de onde ele está e aqui eu adiciono 2. Próximo passo é, uma vez que ele já caminhou, eu já faço a verificação se ele chegou ou não chegou no lugar. Então, como eu quero ainda, eu tenho a posição x, que é a posição original dele, então eu quero saber se x menos 1, que é a posição original onde ele está, uma linha acima, se ele chegou ou não chegou no final. E aí sim, vocês podem ver que final é um dicionário, e aí eu só estou fazendo, claro, como é um dicionário do próprio objeto, então self, ponto final, eu quero saber se o x menos 1, ou seja, onde ele estava, menos 1 acima,
se aqui no caso ele já vai ser o mesmo valor de x e o y for também o valor de y, ou seja, se ele chegou no fim do labirinto. Se ele chegou no fim do labirinto, eu já respondo a mensagem direto. Fim do labirinto, ponto final. Ele já conseguiu, terminou a partida e ponto. Eu até poderia fazer isso aqui antes, né? Se fosse o caso. Mas é porque eu ainda não considerei que final do labirinto é final da partida. Então, por enquanto, eu estou fazendo dessa forma. Eu movimento ele e eu verifico se chegou no final do labirinto. Talvez depois, pensando nas outras possibilidades, é ter vários jogadores, todos terem que chegar no final do labirinto. Não sei, eu tô ainda pensando. Como eu disse, eu não tenho o jogo pronto na cabeça. Eu tenho mais ou menos uma ideia, botei no ritmo e aqui é o que está lá. E aí eu tô fazendo. Então, por enquanto, sim, eu posiciono ele onde eu quero e depois eu só quero saber, em segundo momento, qual é a mensagem que eu respondo. Chegou no labirinto ou um passo à frente. E aí no passo à frente é só dizer que ele está caminhando. Mas sim, eu desloco de qualquer forma, eu sempre vou deslocar ele no mapa e depois eu só quero saber qual mensagem eu vou responder. A mensagem, qualquer uma das duas é boa. Chegou no final do labirinto ou caminhou em frente, claro, relativo em relação a ele. Caso esse cenário aqui, o valor fosse zero, no caso seria uma parede, então eu só vou responder para ele parede. Então eu tenho 4 mensagens possíveis, né? Que são aquelas 4 mensagens que estão no dicionário mensagens. Ele está fora do mapa, está tentando extrapolar os limites. Chegou no final do labirinto, ele. Opa, aqui está escrito errado. Mensagens. Correto. Então aqui é um passo à frente, né? Só caminhou ou parede. E essa lógica ela vai se aplicar em todos os outros. No caso do sul, claro, como eu quero o sul, eu quero uma linha abaixo, então é x mais 1. Então toda essa verificação, no caso norte é x menos 1, sul é x mais 1. Então eu só fico mexendo em relação à linha. Já em relação ao oeste e leste, no caso aqui oeste e leste, eu só quero fazer a movimentação ao invés de ser na vertical, eu vou fazer na horizontal. Então, é a mesma linha, só que aqui no caso é coluna da esquerda e coluna da direita. Então, eu só fico fazendo essas várias verificações e, claro, cada um com os seus respectivos números. Então, enquanto norte eu tinha que fazer um movimento de 2, eu tiro 2 e coloco 2. No caso do sul, eu tiro 4 e adiciono 4, oeste 8 e 8 e leste 16 e 16. Então é basicamente isso. Eu tiro o valor da posição onde ele está, o sentido onde ele está, e coloco na célula para onde ele quer caminhar. Basicamente isso. E eu consigo fazer com que ele vá caminhando. Vamos até fazer um teste, deixa eu ver, eu tenho aqui. Então, a função, ela fica bem simples. Então, eu só quero fazer uma atualização de posição. Talvez ele consiga ou não consiga. E eu jogo essa mensagem para o usuário. Tá? Não tem nada demais. Então, vamos lá. Eu vou rodar agora. Até para garantir que eu consiga verificar isso, eu coloquei só uma marcação bem no comecinho da função. Atualizar a posição do jogador para fazer essas modificações. Então, vamos lá. Rodar aqui. E uma das coisas que eu quero verificar, então, são esses valores locais e algumas variáveis globais. No caso de variável global, é global da classe como um todo. Eu só quero mexer aqui. Então, aqui no caso, eu posso, por exemplo, saber onde eu estou. Eu estou no mapa, estou aqui nessa posição. Lembrar bem, norte é 2, sul é 4. Então, aqui 5 é 4 menos 1. Ele está na posição, como dá para verificar aqui, na posição 0,3, então linha 0, coluna 3, ele está no sentido sul. Já estou colocando aqui os valores de emoji só para ver como é que funciona. É diferente no celular, é diferente em cada sistema, mas aparece as mensagens. E aí eu estou ali orientado para isso. Se eu quiser caminhar para frente, então, o que vai acontecer é que eu já quero verificar isso, então vou abrir aqui a classe, labirinto, e já quero deixar um mapa de inteiros aqui, justamente para poder verificar se está tudo ok. Então vou deixar aqui o mapa e fazendo as verificações. Então, primeira coisa, se o movimento é em frente, eu só tenho esse movimento, então por enquanto o código já está preparado para fazer essa movimentação para frente.
Porque uma coisa que eu tinha imaginado é que se eu encontrar um inimigo, eu posso colocar fugir, fuga para trás, para ele sair da célula onde está o inimigo e ir para trás. Porque basicamente é aquela lógica, né? Ele está caminhando, ele encontra o inimigo, então ele não pode seguir em frente, mas ele pode recuar para não lutar naquele momento, porque talvez ele não tenha ou energia ou algum motivo, mas ele pode ir para trás. Por enquanto, eu só tenho para frente. Não está no sentido norte, né? Porque uma das coisas que ele vai ver é a posição que ele está. Então, a posição que ele está é no sentido sul, então ele vai pular essa verificação e já vai para o sul, aqui no caso, que é exatamente o trecho que eu quero. E aí ele vai ver se ele, ao caminhar para frente, ele está ou não fora dos limites. Claro, não está no limite, né? Ele está na primeira linha zero, ele quer ir para baixo. E eu vou verificar então se é sala ou corredor ou parede. No caso, eu já sei que é um corredor e ele consegue caminhar. Próximo passo, então, o que eu vou fazer, olhando mais especificamente aqui, é que eu quero tirar então ele dessa linha e colocar na linha imediatamente abaixo. Então, a primeira coisa que eu faço, tiro a peça do tabuleiro, onde está nessa primeira linha, e aí eu coloco ele na linha imediatamente abaixo da mesma coluna, então eu consegui fazer com que ele caminhasse uma célula à frente. Também imaginei ele poder caminhar várias vezes, porque o mapa, a ideia é que o mapa fique grande e eu possa colocar para ele caminhar 2, 3, 4, 5 passos. Então o frente vai ser provavelmente caminhar à frente 10 passos. Depois eu quero pegar a palavra frente e uma quantidade de células ou de passos que ele quer dar, e cada passo vai ser uma célula do meu labirinto. E aí, já venho aqui para retornar, e aí eu já construo a mensagem, e aí vai tornar um passo à frente, não é exatamente isso, aqui é apenas um índice, está lá no dicionário, e aí ao retornar a mensagem, ele vai colocar ali, ó, um passo à frente, e aí eu posso fazer isso várias vezes, tanto é que se eu colocar no mapa, eu vou ter caminhado. Eu só vou fazer isso mais algumas vezes, só para poder caminhar, e aí ele vai funcionar. Um passo à frente, mais uma vez à frente, e eu vou caminhando até para a ideia do mapa, depois lembrando que a função mapa, ela desaparece e ela só fica disponível depois, quando ele achar o mapa de fato. Eu quero largar o mapa ou no chão ou num baú, enfim, ainda não sei. Aquele posicionamento vai virar para a sua esquerda, então vamos ver. Agora o novo sentido é leste, então onde eu estou, também é a mesma coisa, na verdade, é o mesmo sentido onde eu estou, então agora estou na posição 3-3, sentido leste. E lembrando, eu quero o mapa e também ele achar a bússola, então provavelmente em algum momento ele só vai achar o mapa e depois em outro momento para a bússola. Eu vou colocar a bússola em cima do mapa, então somente de posse dos dois é que esse método mapa vai funcionar, para ele saber para onde que ele está direcionando. Até depois eu vou tirar o 17 e colocar L, ou uma flechinha mesmo, agora que eu estou começando a mexer com os emojis, eu vou começar a colocar as flechas para ficar mais fácil. Certo? Então agora o próximo passo, ele vai chegar no final do labirinto, porque ele vai verificar. Então não é norte, não é sul, nem oeste, agora sim é leste. Ele vai verificar se está fora do mapa, não está, ele vai ver se é um mapa corredor, ele é. Tanto é que ele vai chegar aqui no final. Vamos lá, mapa de inteiros. Então, ó, 17,1. Eu quero fazer com que ele caminhe. Então, eu vou tirar o 16. 16 é leste. Vou colocar ele na próxima posição. Então, independente dele chegar no final do labirinto, eu vou fazer movimentação. E eu só quero saber agora que mensagem que eu vou retornar. Então, nesta posição, então neste X e no Y, eu quero saber se a mensagem é ou não. E aí ele chega no final do labirinto de fato, e eu posso responder para o usuário, e aí aparece final do labirinto, ele vence a partida por enquanto, e aí eu tenho que pensar o que fazer, se vai zerar, se, o que, que vai acontecer, mas basicamente a função de girar, fazer a rotação no próprio eixo está funcionando, a questão de saber onde está a posição, o dicionário de mensagens, então parando aqui o código, tem algumas coisas interessantes. Para aqui também não tem necessidade. Então, quais são as novidades hoje? Para fins de resumo, eu criei 2 dicionários. Um dicionário
que é final XY, para saber, para fazer comparação entre os dois, o que, que tem ali de novidade. Toda vez que ele se mexe, eu quero saber se ele chegou ou não. E eu vou criar um dicionário de frases para não ficar usando essas frases o tempo todo. E de novidade, que era o que não tinha, apesar disso já tá no GitHub desde a semana passada, mas eu não comentei, não expliquei esse código. Até tem algumas modificações aqui, como é que eu fiz. Por exemplo, antes eu colocava a mensagem pronta, né? Um passo à frente, mas ficava ali meio estranho. Então agora eu estou criando um dicionário todo bonitinho, etc. E agora eu tenho todas essas verificações. E agora sim, eu consigo fazer a rotação, caminhar para frente, saber onde eu estou. E agora está começando a criar corpo. Pelo menos eu consigo caminhar no mapa e pelo menos rodar alguns comandos. E por hoje, então, é isso.